Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje converso com Lion Manfroy, coordenador do curso de Ciência da Computação, que vai conversar conosco a respeito das startups, um modelo de negócio que mistura tecnologia com empreendedorismo. E na sequência, conversamos também com Rosane Rodrigues Costa, diretora do Hospital das Clínicas de Teresópolis, Constantino Otaviano, que vai falar sobre a importância desse espaço na saúde da nossa cidade. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem chegou agora, vamos conversar com Lion Manfroy, coordenador do curso de Ciência da Computação. Lion, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao Conexão Unifeso. As startups são empresas informais, assim, empresas iniciantes, é um movimento que começou relativamente recente, há cerca de 2 anos. Mas assim, como que foi exatamente esse processo? Como que isso chegou até o Brasil? Olá, Michele, muito obrigado pelo convite. Bom, nós vivemos na era da facilidade no acesso à informação. Quando nós olhamos o que nós tínhamos de pesquisa, de facilidade de pesquisa há 5 a 10 anos atrás, nós tínhamos um modelo em que era difícil até você identificar aonde recorrer a tal informação. E agora, claro, isso mudou, com a facilidade que nós temos do acesso à internet, principalmente. Bom, quando a gente faz um paralelo com esse tipo de modelo de acesso à informação, nós temos que a nova geração de estudantes, pesquisadores, que sempre se interessam em investir na própria formação, eles buscam sempre informações num período menor de tempo. Então, é aquela questão da pessoa querer acessar tal informação no período menor de tempo, não querer perder tempo para acessar tal informação. Então, quando a gente faz um paralelo com modelos de organizações clássicos, em que nós temos organizações que nós chamamos de modelos de organizações verticais, que você olha de cima para baixo ou de baixo para cima, que você tem aquele modelo mais burocrático, a nova geração perde um pouco da motivação em abrir empresas que sejam tão burocráticas. Por quê? Porque automaticamente a nova geração pensa, isso é um modelo normal da formação da nova geração, pensa que um modelo muito burocrático faz você perder um certo tempo que poderia ser otimizado. Então, e aí você tem uma redução também dos níveis hierárquicos, Exatamente. Tem uma horizontalidade maior. É exatamente essa palavra, horizontalidade. Porque você, não é que numa startup você não tem um modelo vertical de organização, mas sim que você transcende melhor entre os vários setores da empresa. Por quê? Porque as startups, nós consideramos startups empresas que foram lançadas há pouco tempo, tanto esse nome startup são empresas iniciais de 1, 2 anos de existência, e que possam oferecer determinado serviço, na maioria das vezes inovador, e que tenha pouca equipe trabalhando. Então você tem o mesmo foco, a equipe com um foco mais genérico, mas com o mesmo pensamento de fazer o modelo de negócios crescer. E aí, no caso dessas empresas, elas precisam necessariamente trabalhar com negócios na internet, com uma prestação de serviço à distância, virtual? O que auxiliou muito esse boom que nós vemos atualmente de startups foram algumas tecnologias. O que auxiliou mais ainda foi a tecnologia chamada computação em nuvem. O que é a computação em nuvem? Fazendo um paralelo com uma nuvem mesmo. A nuvem, quando você olha para ela está cada vez de um formato diferente. Da mesma maneira, você tem a computação em nuvem, que é você conseguir alugar pedaços de servidores para que você possa começar o seu negócio sem precisar investir um alto preço
comprando uma máquina, um servidor enorme para ter na sua casa. Então você... Esses servidores são grandes computadores, né, com uma alta capacidade de armazenamento. Exatamente. E que você pode alugar em vários lugares do mundo, né? Exatamente. Não só no país, como até fora. E o mais importante, você aluga e paga pelo que você usa. Então, para abrir uma startup, no período inicial, você não precisa comprar uma máquina monstruosa e ter ela em sua casa para o desenvolvimento de alguma solução. Você pode alugar pedaços de máquinas, vamos dizer assim, pedaços de servidores em que você utiliza, você paga enquanto utiliza esses pedaços. Um exemplo muito legal que eu gosto de dar sempre que eu converso sobre isso é o exemplo do Instagram. Todo mundo conhece o aplicativo Instagram. Ele usava um pedaço de... na área a gente chama de máquinas virtuais, são modelos em que você pode dividir um grande servidor. Ele usava 2 máquinas virtuais, um pedaço, 20% de um servidor na Amazon, que é uma das principais empresas de computação em nuvem. E aí, de uma sexta-feira para um sábado, algumas celebridades americanas começaram a postar fotos utilizando o aplicativo do Instagram. Então, o Instagram era uma startup, né, que de sexta para sábado precisou crescer, e aí vem uma palavrinha-chave também, que é a escalabilidade, precisou crescer da noite para o dia, porque era o momento do aplicativo, né, da empresa que mantém o Instagram, crescer e fazer um novo modelo de negócio. Né, então, também tem uma questão aí que é da própria espontaneidade que esse tipo de negócio provoca, né? Exatamente. Porque depende muito também do próprio usuário, né, daquela nova tecnologia, daquela ferramenta, achar que é muito interessante, começar a usar e aí aquilo vai criando um efeito e de repente ela deixa de ser uma startup para ser uma empresa, uma corporação no futuro. Isso, exatamente. O que chama muita atenção de muitas pessoas que querem trabalhar em startups e querem abrir startups é fazer o negócio crescer e quando ele cresce, quando o modelo de negócio cresce, é você manter a mentalidade de startup. Né? Então, quer dizer o quê? Você ter ambientes dentro da empresa que deixa quem contribui para a empresa, os funcionários dessa empresa, um ambiente um pouco mais informal. Então, é muito comum nós vermos, por exemplo, em escritórios da Google, que é as maiores empresas de tecnologia, né, de soluções, escritórios da Google em que você tem mesas de ping-pong, né, tênis de mesa, mesas de totó também, você tem assim, brincadeiras que deixam o ambiente mais leve. Como se aquilo não fosse uma empresa, um negócio com bilhões. Porque você motiva com essas pequenas alterações, com esse pensamento de startup, você faz uma motivação, dá uma motivação a mais para o funcionário em deixar aquele ambiente mais leve. Então, como a gente explica essa horizontalidade? Né? É você deixar o ambiente mais leve, você não ter aquele modelo de trabalho de 8 horas por dia. Né? Você fazer com que o seu funcionário renda independente do tempo que ele está dentro da empresa. Então, modelos é muito comum a gente ver startups que trabalham 4 horas por dia, 6 horas por dia, e o horário, o funcionário que faz. Ele fica livre para produzir muito mais dentro daquele curto período de tempo. E acaba também que ele trabalha muito mais horas, né, do que aquelas 4 horas mínimas, porque aí você tem os aplicativos de celular, os monitoramentos à distância, a questão os laptops, então, né, você trabalha tablet em qualquer lugar, né? Isso é um pouco delicado. Pode ser muito bom para o empregado. Mas isso é um pouco delicado, porque aí você já não consegue mensurar aquelas horas extras, né? Que você às vezes trabalha. Aquele grupinho no WhatsApp da empresa, né? Que às vezes... Aí faz uma reunião assim, rápida, à distância, 10 horas da noite. Exatamente, não é o ideal, né? Mas é automaticamente... uma ferramenta que permite. Facilita, né? É aí que está, é a facilidade. E aí, esse pensamento do startup, que sempre é o mais importante, é você aumentar como você se sente bem. Você se sente bem naturalmente dentro da sua casa. Né? É você ter o ambiente da empresa como se fosse uma extensão da sua casa, em que você vai lá produzir algo para alguém. E aí, assim, voltando à questão do custo, essas empresas têm, que você estava falando, que sai muito mais barato, né? Você alugar um pedaço
num servidor de um espaço físico de armazenamento, né, nessa nuvem, né, mas sai muito. Os outros custos também compensam quando a gente compara a startup com a microempresa tradicional? Como acontece, né, a abertura de startups? Geralmente são alguns amigos, né, que têm um ideal em comum, que gostam de trabalhar com as mesmas tecnologias, né, e com os mesmos assuntos. E o que eles fazem é procurar uma solução para algo, né, uma solução inovadora que contribua no cotidiano ou em algum modelo de negócio, né? E quando a gente fala de uma solução inovadora, essa inovação pode estar em qualquer faixa do processo de negócio. Então, pode ser em como você desenvolve uma ferramenta, como você entrega para o cliente, né? Então, não precisa necessariamente ser algo que ninguém nunca fez. Exatamente. Porque não hoje precisa em dia é muito difícil inédito. ser original, né? Isso. Não precisa ser inédito. Não precisa. Né? Você precisa inovar em algum ponto. Inovar o processo, dentro do processo, a cara do produto, a maneira com que você entrega. Né? Um exemplo também que eu posso dar é uma empresa de cartão de crédito, né, que cresceu muito no último ano, que não cobra anuidade de cartão. Não cobra anuidade de cartão. É um modelo diferente. O serviço é o mesmo. Está oferecendo cartão de crédito com a bandeira tradicional, mas não cobra anuidade. Claro que isso vem chamando muita atenção. E como que ela consegue fazer isso? Ela corta alguns modelos tradicionais. Então, ela não envia fatura impressa, né, não envia notificações, aquelas promoções chatas que a gente recebe, às vezes, de cartão de crédito. Fica te ligando para saber se você quer o cartão. Então, a inovação nessa economia, principalmente do papel, das impressões, ele transfere para o cliente. Né? Essa economia transfere para o cliente. Quando? Não cobrando, nesse exemplo de negócio, não cobrando anuidade. E vem crescendo muito essa empresa. E o que você recomenda para uma pessoa que está pensando, ou para um grupo de amigos que estão se preparando, que tem esse sonho de abrir uma startup? Principalmente conversar com pessoas que sofrem com determinado problema ou que precisam de algum tipo de auxílio em algum modelo de negócios, né? Então, é muito comum alunos que lidam com tecnologia, quem está na faculdade, quem gosta de tecnologia, quem estuda a área da computação e TI, é muito comum você trabalhar e estudar determinada ferramenta, mas não vislumbrar o que aquela ferramenta pode contribuir, né? Então, primeiro de tudo, ter o domínio técnico, claro, e entender onde que essa ferramenta, o que ele gosta de trabalhar, pode ser aplicável, né? Fugir um pouco da área de expertise, da área de domínio, e tentar entender melhor quem sofre com determinado problema e quem precisa de uma solução inovadora desse tipo. Se colocar na posição do usuário, Exatamente. então, né? Tentar ver como que as pessoas vão receber esse produto, usar, Isso. ou o serviço. E o impacto. O que acontece muito é que, como a equipe é muito pequena, você precisa ter profissionais com o mesmo perfil, né? E aí, com isso, você automaticamente faz com que todo mundo dentro de uma startup resolva quase sempre os mesmos problemas, mas que você otimize alguns tipos de processo. E automaticamente, uma startup, como é uma empresa inicial, trabalha com a escalabilidade, né? Você pode, mês que vem, ter 30 clientes e no próximo mês ter 2. Né? E também com a volatilidade de mercado. Então, você precisa sempre estar se reinventando e trabalhar muito bem, principalmente o seu modelo de negócios, porque aí que existem muitas oportunidades para quem pensa em abrir a própria startup. Tanto incubadoras de empresas, que são espaços dentro de instituições de pesquisa, em que você pode participar do processo seletivo, e esses espaços, as incubadoras, oferecem todo o apoio jurídico, legal, todo o apoio de consultoria administrativa que uma startup precisa. Você também tem editais de grandes empresas, de grandes instituições de fomento que auxiliam as ideias mais inovadoras baseadas num modelo de negócio bem escrito e bem preparado. E como que o curso de Ciência da Computação ele está contribuindo na prática, né, na nossa cidade, na nossa região?
Tem casos de pessoas que já estão pensando em abrir ou que já abriram a sua startup? O curso de Ciência da Computação do Unifesp tem mais de 20 anos, né, formando profissionais para a região, e nós temos casos, sim, de alunos que saíram, abriram seus próprios empreendimentos, tanto na região quanto em cidades próximas. Né. Dentro do curso de Ciência da Computação, por ser um curso mais fundamental, né, onde você vê um pouquinho de cada área da computação, mas é voltado para desenvolvimento, né, aplicação de técnicas de programação, você tem uma parte de empreendedorismo, né, em que é muito importante que o aluno tenha uma aproximação com o mercado. No último ano, inclusive, a turma toda, o projeto final da disciplina de empreendedorismo foi a turma toda montar um determinado site simulando um ambiente organizacional, claro, um pouco mais bem definido. Mas esse assunto que nós estamos tratando aqui, esse ano também foi tema do nosso seminário de computação e informática, em que teve uma palestra e que eu proferi essa palestra também, trazendo várias informações, né, tanto informações jurídicas e legais que os alunos também necessitam. Então, há uma abertura muito boa, né, dentro do nosso curso para quem busca o empreendimento próprio. Porque também a pessoa precisa estar dominando essas outras ferramentas, né? Porque uma coisa é você fazer ali, né, o sistema funcionar no computador, mas daí você levar isso, né, para a prática exige uma série de regulamentações, né, a própria questão da licença para você funcionar, as notas fiscais, como é que você presta o serviço, né? Então tem toda essa parte que o curso orienta também. Também nós temos parcerias e dentro do curso também, claro, os professores já participaram, né, de procedimentos de abertura de startups, até mesmo no contato direto do professor com o aluno pedindo algumas dicas, né, o professor também sempre passa, tanto os professores de disciplina de empreendedorismo quanto disciplinas de programação também. Algo muito comum é que as startups sempre começam na informalidade e conforme o negócio vai crescendo, como é um ambiente muito volátil, né, aí que os empreendedores, na verdade empreendedores, vão procurar alguma solução, algum apoio, alguma consultoria jurídica e legal. Essas organizações, assim, são mais frequentes no ambiente internacional, principalmente Estados Unidos, né? Agora, como é que você está vendo esse crescimento, essa adesão dentro dos profissionais da tecnologia no Brasil? Você acha que existe o brasileiro tem esse quê para abrir novas startups? Porque o brasileiro é muito conhecido pela criatividade, né, pela capacidade de se reinventar. Isso é um traço forte da nossa cultura, né? Você acha que isso favorece a esse tipo de negócio? Favorece muito. Nós temos, sim, grande possibilidade, grandes empreendedores no Brasil e de 2 anos para cá existem alguns dados interessantes de que a cada 4 startups abertas no Brasil, uma não consegue se manter durante mais de 6 meses. Então, para você ver o tamanho, o volume, né, que existe. Né? E, claro, o nosso país é cheio de oportunidades. Né? É diferente se você vai em algum país europeu em que tudo funciona, né? Em que você precisa analisar muito melhor algum tipo de que alguém demanda. Já fez, né? Exatamente. E aqui você tem várias possibilidades. Né? Então, automaticamente, né, nós temos um ambiente muito propício para novos empreendimentos e para novas soluções. Para o próprio mercado interno também. Exatamente, né? Principalmente para ajudar no cotidiano de muitas pessoas, né? Mas e aí as startups podem estar definidas em vários níveis, trabalhando com várias áreas, mas sempre mesclando o aspecto tecnológico, né, com uma demanda de determinada área diferente da tecnologia. Quanto tempo mais ou menos demora para entre você desenhou a ideia, o projeto e tudo mais, assim, a parte prática, quanto tempo demora? Porque, por exemplo, uma microempresa, existe um processo de criação, que você tem que pedir uma licença e tudo mais. Mais ou menos quanto tempo demora para você abrir uma startup? Bom, como eu falei, ela é geralmente começa na informalidade, né, e conforme você vai conseguindo os primeiros clientes, e aí você automaticamente precisa emitir as notas fiscais,
você precisa formalizar a empresa, pegar o CNPJ, né, ter as consultorias, entender melhor o aspecto jurídico e legal que baseia. Geralmente esse procedimento de formalização dura por volta de 15 dias a um mês. Em 15 dias você consegue o CNPJ já da sua empresa, né? E aí por volta de um mês você já tem todos os documentos, tudo normalizado para que o seu negócio funcione, para que as notas fiscais possam ser emitidas naturalmente, né? E por volta de 15 dias a um mês você já consegue o CNPJ. Professor Lion, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E também por essas informações tão interessantes, né, esses novos negócios, novos modelos que estão vindo por aí, que estão envolvendo também os nossos estudantes, né? Eu queria agradecer muito a sua presença. Que isso, mais uma vez eu que agradeço pelo convite. E voltamos já já. Vamos conversar com Rosane Rodrigues Costa, médica e diretora do Hospital das Clínicas de Teresópolis, Constantino Otaviano, que vai falar sobre a importância desse espaço para a nossa cidade. Não saia daí, fique com a gente.